Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês de novo. Este é o programa Compartilhe Soluções Especiais sobre as organizações da Rede Ponte. Hoje nós temos uma conversa muito importante, como todas as outras, né, que nós já tivemos aqui, mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história, das vivências e das perspectivas para o futuro. Então, hoje nós vamos conversar sobre a Fundação Padre Dante Tiviero, a FUNACI, que funciona na zona norte de Teresina, em algumas cidades aqui do Piauí. E para conversar conosco, eu quero chamar a superintendente da FUNACI, Vânia Vieira, convidar ela para entrar aqui. Olá, Vânia, prazer estar aqui com você. Olá, Jessé, bom dia. É um prazer estar com você também, nessa manhã, do dia 5 de novembro. A gente nem sabe a hora que o povo está vendo, né? Por isso que eu gosto de dizer, Vânia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo. Então, olá, Jessé. Tá ótimo. Eu queria chamar também o Paulo Cruz, meu irmão Paulo Cruz, presidente da FUNACI. Que bom conversar com você aqui, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora. Pelo nublado do dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, Jessé, estar com você, com a equipe nesse instante. Vamos ver o que vai. Este programa ele tem a missão de, em pouco tempo, nós temos algo em torno de 1 hora apenas, a gente conseguir conversar com os nossos telespectadores sobre a organização social. Né? E aí eu coloco aqui os 4 pontos que nós vamos tratar hoje, um pouco da história, da reminiscência da FUNACI. Vamos conversar sobre Padre Humberto Pietro Grande, cuja história se confunde com a história da FUNACI e vice-versa. Né? Vamos conversar um pouco sobre parcerias, sinergias, a importância de trabalhar juntos, né? A importância da FUNACI para a região e para as regiões onde ela atua. E, no final, nós vamos conversar sobre futuro, perspectivas. Né? Então, começando aqui pelos reminiscências, né, Paulo? Bom, você e a Vânia são egressos da FUNACI, né? Já estou dando esse spoiler. Portanto, vocês conhecem a história da FUNACI não só de saber dos textos que alguém contou, vocês conhecem da vivência de vocês. Então, eu queria começar perguntando, e aí começo pelo Paulo, né? Como foi a sua vida na FUNACI? Como foi que a FUNACI trouxe você até aqui, até esse momento, Paulo? Nossa, é voltar um tempo, é voltar um passado. 96, então, Jessé, 96, a gente descobriu o que era a FUNACI, de fato, né? Através de um convite para fazer um trabalho como contador, que sou minha função. E aí vim aqui fazer uma entrevista, foi a partir de uma indicação do Dom Alfredo, na época Padre Alfredo, na Arquidiocese de Teresina, e cheguei até a FUNACI, fiz a entrevista, e aí, assim, aquele padre brincalhão e ao mesmo tempo sério, falava, tá entendendo? Eu não tá entendendo nada. É um italiano que nunca deixou a Itália, mas nunca voltou à Itália, e permaneceu com a gente até o final. E é isso. Foi uma provocação essa vinda até aqui, e eu já conhecia através dos balanços, como eu falei, contador, e vindo até aqui eu me apresentei para o padre, e a conversa foi interessante, e logo depois eu já estava trabalhando na FUNACI. Eu vim começar a trabalhar na FUNACI em outubro de 2000. Então, outubro para mim é um mês mágico, no sentido de me aparecer uma entidade a qual eu identificava aquilo que é meu trabalho como contador, mas um trabalho prático com as ONGs. Eu sou especialista em ONG, e encontrando a FUNACI, um mundo que ela me veio assim todo aquele entusiasmo de praticar aquilo que eu conheço e desenvolver esse trabalho que a FUNACI na época precisava. Substituí um professor meu, o professor Zeidan,
que na oportunidade da apresentação ele me disse assim, a Funacir está em boas mãos, vou deixar aí o Paulo, um aluno querido, e isso foi bom também para quebrar um pouco do gelo uma pessoa muito jovem na época, e chegar para trabalhar na contabilidade. Foi isso, a Funacir. O início da minha chegada até aqui foi dessa forma. Outubro de 2000. Outubro de 2000 você começou, né? Profissionalmente, né? Profissionalmente. Desde 86 você já atuava, né? Já atuava, mas como você mesmo, bem usuário, não como colaborador efetivo, né? Colaborador efetivo em 2000, outubro de 2000, 21 anos. Para a Vânia, Paulo, eu não vou nem perguntar a data assim, porque é perigoso para a mulher, né? Porque acaba... Mas, Vânia, a tua presença, a presença da Funacir na tua vida, eu sei que o tempo é reduzido e isso seria história para um dia inteiro, né? Mas como você traduziria a presença da Funacir na vida da Vânia Vieira, hoje superintendente dessa organização? Já sei, eu tenho que falar em datas, né? Porque a chegada do padre foi em 85. Fique à vontade, né? mas é você que está falando, não sou eu. Tá, e assim, é bem interessante a minha chegada na Funacir, que eu já chego como sendo criança de creche atendida, né? Bem diferente, né? Eu não sei se é a primeira turma, mas estava lá em 85 ainda, Santo Afonso. E aí eu tenho todo o percurso... Bem no início, na fundação mesmo da Fundação. Isso, com 5 aninhos eu já estava na creche, né? E aí eu, aluna também do Santo Afonso, e o Padre Humberto também era, além de diretor, ele era pároco de toda essa região, e ele fazia um trabalho de base de pastoral, né? Nós ali do Santo Afonso, adolescente, a gente tinha todo um trabalho como coroinha, como catequista, e aí também coincide no mesmo mês que o Paulo ingressou, só que um pouquinho bem antes, em 96, eu ingresso na Funacir como monitora de creche, né? Porque a gente fazia um trabalho como catequista e surge uma vaga em outubro de 96 para creche. Então, eu sou convidada a iniciar como colaboradora na Funacir em 96, como creche. Olha, eu voltando para a creche novamente, só que agora eu passando a atender. Um papel mais responsável, né? Uma hora eu atendido, agora eu vou atender as crianças. Eu vou fazer crescer essas crianças, né? Então, é uma responsabilidade bem maior. Então, meu ingresso na Funacir foi em 96, esse chamado... Era esse olhar, o Pandeiro tinha esse olhar para a pastoral, para as meninas, né? Para essa questão de olhar mesmo, de dar oportunidade para nós naquela época, que não tinha muita, era precário naquela época, tudo aqui na região da Grande Socorro. E eu ingressei, né, na Funacir através da creche, na educação mesmo. E aí se entrelaça com a minha vida. A Funacir começa com a educação, eu começo na educação e ingresso na Funacir na educação. Muita gente não lembra ou não sabe, mas o início da Funacir é uma obra social dos padres jesuítas, né? E inclusive com a subvenção do Colégio São Francisco de Sales, que tem um nome fantasia de diocesano, né? Então, veja que é o início dessa obra. Mas, por falar nisso, né, eu queria já entrar na história do Padre Humberto e Funacir, né? Não sei qual dos dois pode narrar rapidamente, né? Mas a chegada do Padre Humberto aqui, até fundar a Funacir, como a gente pode resumir essa trajetória? Veja, ele chegou, fundou a Funacir, influenciou a vida de vocês, a gente já está no início dessa história, né? E deu esse start, né? É o start para uma obra social tão grande e tão valiosa para toda a comunidade, né, do Piauí. Acho que o Paulo pode fazer essa parábola, né, Paulo? A chegada do padre Humberto Pietrogrande, aqui em Teresina, ele já estava aqui no Brasil já há algum tempo, mas a chegada do padre Humberto Pietrogrande aqui em Teresina, que impacto teve para essa região e, claro, para a Funacir? A Funacir tem 32 anos de existência jurídica. Mas a chegada do padre e iniciar essa gestação que ele dizia, é a maior gestação que alguém pode ter. Foi de 85 até chegar a 89. Então, esse espaço de 85, quando ele chegou para o Santo Afonso, Colégio Santo Afonso,
e percebeu a carência da região por enchente, seja por expulsão da terra, por direitos negados, pela fome. O Padre Humberto se inquietou com isso e percebeu que o Santo Afonso ele poderia ser um celeiro de maior projeção para a comunidade, para que ele assistia. Mas ele percebeu logo também em seguida, José, que só o Santo Afonso, já fazendo o trabalho que fazia, não era suficiente para atender o anseio que ele imaginava. Como você bem falou, ele já vinha de uma região do Espírito Santo, onde já tinha criado anteriormente, em 68, uma outra instituição. E essa instituição, ele trouxe os moldes dela para cá. Que é o MEPS, né? É o MEPS, Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo. Que é nós somos uma cópia, ou uma réplica, ou um sonho gerado pós-MEPS, né? Acho que o sentido dele criar o MEPS era criar vários MEPs, várias ideias de promoção humana. E quando ele percebe que cresceu tanto e que tinha tantas perspectivas a mais, ele se desliga do Santo Afonso, dos jesuítas, não assim desligar, mas ele percebe que precisa criar uma outra instituição para que ela pudesse se ampliar mais esse horizonte, não só da educação, a qual o Santo Afonso fazia na época, mas ele pensava que a pessoa, além da educação, precisava também de outros cuidados. A promoção humana, basicamente o tripé, né? Então, mas começa com aquele cuidado com a criança. A Vânia é testemunha disso, foi o usuário. A Vânia é testemunha vivencial disso. Vivencial, presencial e cotidiana, né? Então, essa inquietude dele é que criou a FUNACI, juridicamente, em 89. Né? Então, já existia uma FUNACI, tanto é que a primeira escola criada por ele foi em 85. 85 a creche, né? 86 a primeira escola agrícola. Olha só, né? Como é que criou antes da FUNACI? Porque a vivência dele era essa mesmo. Você tinha as ideias, primeiro sempre assim, as ideias, depois as pessoas, depois as estruturas e, por último, os recursos. A ordem de trabalho dele sempre foi essa. Jogar as ideias e as pessoas que acreditam nesse trabalho. Foi assim que nasceu. Uma inquietude que se transformou num sonho, e esse sonho ele foi pegando pessoas que foram acompanhando e acreditando que aquele sonho podia se transformar na realidade. E você vai ver no longo da conversa que a realidade é bem distinta do começo para o que está hoje, no sentido da grandeza do crescimento. Então, o ideal dele era promover a pessoa no todo, o homem todo e todo o homem. Assim, e o legado de crescer e fazer crescer. Crescer a gente fazer tem crescer, isso. É o lema, é o tema, é a mística, tudo nessa frase, ela resume todo o ideal dele, todo o sonho dele. E é nesse crescer, fazer crescer que a gente acredita e quer transformar isso. Então, a inquietude com a necessidade, com pessoas que acreditavam na inquietude dele e no sonho. Foi o que transformou a vida de um pastor jesuíta, em um grande, como é que eu posso dizer, um grande instrumento, né, de transformação social. Alguém um dia disse que o Padre Humberto é um iluminado. Eu digo que ele continua a nos iluminar, porque o que ele nos deixou, José, a gente apenas está continuando. A gente não criou nada. Tudo foi criado por ele. Eu costumo dizer nas nossas reuniões, e agora a gente teve uma prática interessante, onde a gente percebeu que já existia sede, já existia EFA, já existia creche, já existia tudo. E aí, o que foi que a gente inventou? Nós não inventamos nada, nós estamos bebendo na origem, nas raízes, aperfeiçoando a partir do legado que ele nos produziu, que nos introduziu. A gente ontem definiu uma palavra que pode resumir um pouco isso, que é reconstruir. Mas reconstruir não porque abandonou, mas reconstruir porque a gente sempre tem que reconstruir. Construir de novo. Reconstruir. Por falar em crescer e fazer crescer, né? Eu sei que nesse espaço de tempo é difícil, mas será que é possível a gente contar para a nossa audiência, né, para quem está nos assistindo aí,
o tamanho dessa obra, né, que envolve a dimensão da educação, da promoção humana e da saúde. Quer dizer, tem esse tripé, mas dentro de cada área dessa, você tem uma infinidade de projetos e atendimentos. Como a gente consegue dimensionar, Paulo? Quantos atendimentos a Funassi faz? Onde ela está presente? Paulo ou Vânia, né? Quem Vânia. conseguir. A Vânia consegue. É importante que as pessoas, porque o nome Funassi, ele é subjetivo para muita gente, mas quando a gente concretiza isso sabe, em atendimentos, sei lá, em unidades, como é, Vânia? Vamos falar o legado da frase crescer e fazer crescer do Padre Humberto aqui. Os números é com o contador, viu? É com o Paulo. Mas assim, e aí ele vai contabilizando. Por exemplo, hoje a gente tem na educação infantil, a gente tem uma creche, né, localizada aqui na Barra do Socorro, que é bastante movimentada, a gente recebe 125 crianças diariamente. A gente hoje tem 6 escolas, em 3, Soninho, Baixão e Efitu, 3 municípios, Miguel Alves, Aroás e São Pedro do Piauí. Hoje a gente atende nesse âmbito mais de 800 alunos, e aí você vê que é bastante movimentado. A gente tem um Hospital São Carlos Borromeu, na área da saúde, o Padre Humberto também. O Paulo diz uma coisa interessante quando ele diz que o Padre Humberto pensou na integração do homem, por isso 3 áreas, educação, saúde e assistência, né? Que aí engloba todo o aparato do ser humano, onde a gente atende, por dia, eu acho que mais de 5 mil pessoas, e não só no bairro da Grande Pedra Mole, da Grande Socorro, como a gente chama aqui, mas a gente também já está avançando em alguns municípios do Piauí. Então, é importante o nosso hospital. Hoje, na assistência, a gente tem 10 unidades, a gente atende desde a gestante até o idoso, que até então a gente não atendia, a gente é chamado, é provocado a ter esse olhar. Então, hoje a Funassi, ela completa essa ação com o ser humano integral, que a gente está com a gestante, aí a gente vem para a criança, educação infantil. Antes da educação infantil, a gente tem um projeto que a gente também acolhe a criança e a mulher, e o homem, a família no todo. Aí a gente vai para o centro de convivência, que a gente atende a criança e o adolescente de 6 a 17 anos, só que também a gente atende de 18 a 60, 70, 90 anos, que é o idoso. Mas também a gente vai para uma área bem especial, que são aqueles vulneráveis dos vulneráveis, o adolescente, que eles não são amparados pela família. Hoje a gente está avançando na questão da assistência especial, aquele aluno que é vulnerável na família, que não tem um olhar familiar. Então, a Funassi esse mundo é bastante vasto, é desafiador, mas é um legado muito grande. Então, a gente movimenta bem. Hoje a gente está nas zonas, todas as zonas de Teresina, sul, leste, norte, sudeste e zona rural. A gente avançou também na zona rural com esse projeto da assistência. Então, a Funassi, o Paulo disse uma coisa interessante, a gente olhar de 85, é bem diferente agora em 2021, porque a gente avançou mais ainda. Só que a gente não perdeu a nossa essência, a nossa idealização, o legado de crescer e fazer crescer. Por que esse crescer e fazer crescer? Porque a gente torna as pessoas, primeiro a gente, quanto pessoa, crescer, se tornar, ser confiante, e depois a gente perceber nas pessoas essa competência e esse potencial que o ser humano tem. E a gente está aqui fazendo essa atuação, olhando para o colaborador, olhando para a família e fazendo o nosso melhor, da nossa forma de ser e atuar da Funassi. Olhar o homem integral, olhar ele como ser humano, voltar a dignidade para ele, muitas vezes não tem. E aí a gente está vivenciando muito parecido com o Padre Humberto chegou em 85. Um povo sem esperança, um povo sem norte, né? Mas a gente está junto por conta dos nossos parceiros também. Nenhuma ação, a gente conversava ontem, o Paulo, se a gente for olhar, nenhuma ação da Funassi, desde quando ela foi criada, lá em 85, eu me digo 85, porque tudo iniciou lá. E ele percebeu em 89, né, que tinha que juridicamente estruturar a Funassi. A Funassi, ela foi criada com amigos.
amigos que teve o olhar, que percebeu a sensibilidade do Paulo, a inquietude do padre, e está junto com a gente. Então, a Funacê, se crescer e fazer crescer, é isso que ele deixou para nós. Primeiro eu cresço, depois tornar as pessoas a crescerem. E a gente tem feito muito isso. Gessé, Vânia, para completar, ela fala que contador que sabe de números, mas eu sou... Bom, então vamos lá, tá bem? Deixa eu te falar de números para poder entender todo esse complexo, que se a gente considerar de Aroás, são 230 quilômetros, já é perto de Valença, zona sul do Piauí, né, região sul. E ela vem vindo, passa por São Pedro do Piauí, e depois chega a Teresina e chega até Miguel Alves. Essa é a área de abrangência que eu for nascer. 230 para o sul, 110 para o norte. Imagina o tamanho dessa coisa, né? Isso espalhado aí nas regiões de transição, de Caatinga, de Seca, e região beira Parnaíba, né? Onde você tem uma outra visão. E como é que pode alguém perceber tudo isso, toda a carência de um lado e de outro, né? É um ser iluminado mesmo. Fui nascido em 2020, em plena pandemia, com tudo o que nos aconteceu. A gente considera foi o ano da partilha, né? Talvez o ano que a gente mais entendeu o que era partilhar, dividir o pão. E isso foi muito interessante. Nós tivemos, pode ter ideia, em números talvez reais mesmo, na saúde, 85.264 atendimentos lá no nosso hospital, aí, entre cirurgias, raio-x, atendimentos diretos, né? O hospital começou ainda como um postinho de saúde, né? Mamamia, exatamente. Mas era mamamia. O cuidado, né? Sempre o cuidado. Acho que esse sempre é o cuidado com o ser humano, né? Paulo, mas não dá para crescer e Sim, pode falar, Paulo. Não dá para crescer e fazer crescer sem pensar nisso, né? O que era mínimo se transforma no máximo, né? Que daqui a pouco vai ser mínimo também, porque é uma continuidade, né? Uma constante. É a educação dessa contínua, né? Alguém disse, nos visitando, que a casa nunca está totalmente pronta, totalmente arrumada. Todo dia a mulher reclama de alguma coisa. Assim ela foi nascida. Alguém reclama e a gente vai atrás de corrigir. Vai fazendo. Mas não termina nunca. Essa história toda, a Vânia até já não seria possível sem parcerias, sem sinergias, sem dar as mãos, né? Tanto entre si, eu sei muito da mística que existe na Funacê, né? De que essa coisa de dar as mãos em qualquer situação, né? Não tem empregados, tem pessoas com a missão comum, né? Aí colaborar. Claro que tem os empregados também, né? Mas essa pessoa e tem aqueles de fora que são as parcerias, né? Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa valorização dentro da caminhada contínua da Funacê, que nasceu de um sonho, que nasceu como todo sonho, ele tem um start pequeno e hoje ocupa tudo isso que vocês relataram aqui, que é uma organização grande, a gente já pode dizer, sem timidez nenhuma, é uma grande organização social do Piauí e que precisa ser ainda mais reconhecida, né? Mas qual é o papel das parcerias e das sinergias dentro de toda essa trajetória, dessa caminhada da Funacê? Talvez, só completar um ponto. Não se tratamos como funcionários, né? Se tratamos como colaboradores. Herdamos do padre esse nome, exato, né? Que colabora para o crescimento, né? Isso. Não é uma pessoa que só recebe, ela está ali dando, né? E são 529 colaboradores que a Funacê tem. Olha só. Assim, para fazer esse trabalho que a gente faz. O que a gente entendeu, e que a gente entende que o ONG hoje precisa, se assim entender, cada um que gera, que faz a gestão no seu todo, é muito importante hoje você apresentar aquilo que você faz, aquilo que você se orgulha de fazer, o que é que você se projetou a fazer, quais são os seus objetivos institucionais. A época do Pires na mão, que a gente apresentou uma entidade carente, uma entidade que precisa, uma entidade que minga, que busca, ela precisa mudar. A gente hoje apresenta a Funacê como uma entidade que tem know-how na educação,
know-how na creche, know-how, assim, quando a gente apresenta a FUNACI dessa forma, a gente apresenta o melhor que ela tem. E aí o parceiro que está ouvindo isso, ele começa a entender, 32 anos de caminhada, será que, de fato, se ele não fizesse alguma coisa direito, não tinha 32 anos. Então, a gente começa a apresentar uma FUNACI com uma roupagem diferente, onde a criança é bem nutrida, onde o atendimento é bem feito, onde o acolhimento é a chave mestra de tudo que a gente faz. E aí, apresentando isso para as pessoas, elas começam a se interessar e retornam. A gente entendeu, e isso é uma prática agora mais constante, que quando você se apresenta, você colhe e torna um amigo. E aí você... Outra frase do padre, né, Vânia? Encontrar-se para conhecer-se. Ele deixou tudo pronto. Para que eu me ajude. Que eu me ajudo para amar. Amar para... Então, assim, é tudo desenhado, é tudo pronto. Aí você precisa pegar nessas coisas e apresentar. Entende? Você tem que apresentar uma coisa que tem resolutividade, uma coisa onde você... Porque antes você apresentava uma carência. Ainda a carência continua. Mas você precisa apresentar essa carência em outra roupagem. Era a época que pedia, né? Por favor, me dê uma ajuda para que eu possa ajudar. Hoje é uma responsabilidade, né? De todos, responsabilidade compartilhada. Eu acho que esse apontamento que você faz é um apontamento para o futuro, né? Eu queria resgatar uma fala da Vânia lá no início, que ela disse, assim como na época que o padre Humberto chegou, havia desilusão, necessidade extrema, sabe, a pobreza no nível altíssimo, trabalho escravo, que ele também atuou nessa área, e a Vânia fez um comparativo com hoje, né? Que, de fato, se a gente for olhar o Brasil hoje, a gente não é a mesma situação. Claro que não, a gente evoluiu muito. Mas nós temos semelhanças... Mas algumas coisas, sim, né? A fome, por exemplo, volta. Por isso que eu fiz esse comparativo. Não na sua totalidade, né, certo? Desculpa. Sim. Não, eu queria justamente esse comentário, porque assim como a FUNACI foi necessária naquela época para dar vida, né, literalmente dar vida às pessoas que estavam passando necessidade, como é que você compara a necessidade da FUNACI hoje para toda a comunidade que ela atende, né? Vamos fazer essa... E aí eu vou pegar um gancho que o Paulo disse, né? Se você viu na minha fala, eu também disse que quando o Padre chegou era um grupo de amigos, né? E aí você fala como é que se dá nessas parcerias. Quando ele chegou, ele se inquietou porque ele avançou nas comunidades, né? Ele conheceu, ele esteve de perto, ele sai da cadeira de diretor, ele sai da igreja como padre que vai direto para as comunidades para sentir isso, né? Ver essa real necessidade desse povo, né? E aí, o que ele precisou? Ele precisou de parceiro, de amigo. Ele precisou mostrar que tem a necessidade, que tem que fazer alguma coisa para as pessoas, né? E ele traz esses parceiros, esses amigos, ele sensibiliza com sua fala, com sua vivência. E como é também que eu posso comparar hoje? O Paulo disse uma coisa interessante. A gente mostra uma FUNACI que é uma FUNACI que a gente precisa mostrar o que foi, quando iniciou, e como a gente se mostra hoje. A necessidade sempre vai existir, tanto em 85 como em 2021. Sempre vai existir. Só que a gente vai mostrar que essa necessidade, ela é bem diferente para ser trabalhada. Por quê? Porque a gente vai olhar, hoje a gente vai olhar para o beneficiário, o participante de um projeto da Fundação, e você vai olhar, tem um olhar digno para ele. Como é feito isso? Conversando, percebendo, indo até ele, sentindo o que ele está passando. E por isso que a gente consegue mostrar para o parceiro que foi feito e que é feito. De que forma? Do nosso jeito de ser, de ouvir, de acolher, de sentir na pele o que o outro está passando. E por isso que eu comparo. O que eu comparo hoje? A fome. Porque quando o Padre Beto chegou, nós tínhamos fome. Fome não só de alimento, mas fome de ter as nossas garantias de direito, de crescer como gente, que nem esperança a gente tinha como profissional. E aí, onde é que entra o parceiro? O parceiro ele não vai só doar, ele vai participar. Hoje o que a gente está mostrando é uma FUNACI participativa. E muitos encontros que a gente está fazendo hoje, a gente pôde perceber, né, Paulo, também,
é que a gente tem que agradecer, Gessé. E se a gente olhar na história da FUNACI dos 32 anos, a gente já consegue trazer parceiros com a gente que o Padre ainda conquistou no início, porque acredito nesse legado que a gente está fazendo. E por que a gente faz também? Porque a gente não trabalha sozinho. Além dos nossos parceiros, aquele que injeta diretamente, que investe, que doa, a gente pode usar essas duas palavras, mas a gente trabalha com as entidades que faz o trabalho com a gente, porque muitas vezes a gente não consegue fazer só, e mostrar para a entidade X, para uma associação, para uma fundação, que ela também pode, e que juntas podemos, que a gente não precisamos ficar isolado. Por exemplo, essa grande região da Socopa, a gente tem várias entidades que a gente trabalha juntos, e é isso que a gente tem que pensar, nessa parceria, né? E aí, de lá na fase do Padre Humberto, é encontrar-se para conhecer. Se eu encontro, eu conheço, e se eu conheço, eu vou amar mais aquilo que eu estou encontrando a realidade e conhecendo. Só trazer aqui uma provocação que de vez em quando me fazem, que é assim, mas as organizações sociais, as maiores, elas estão fazendo o papel que seria do Estado, né, que seria do governo. Mas a fala da Vânia mostra a lacuna que existe, né, a diferença, a grande diferença entre uma ação social feita por uma organização social que realmente tem uma raiz na necessidade, na vida das pessoas, e por um governo. Certamente, eu não vou generalizar, deve ter governo que consiga fazer isso, né? Mas dificilmente um governo, falando governo de modo geral, sem selo nenhum, vai conseguir fazer um atendimento tão humanizado, tão próximo, tão olho no olho, como uma organização como a FUNACI, que já nasceu com essa, eu vou usar a palavra mística, que não tem uma tradução própria, mas que já nasceu com essa mística, né, que já trouxe desde o seu fundador a necessidade do atendimento humano, ver o ser humano como um todo, né? Então, só fazer esse registro aqui, viu, Paulo? Porque muita gente ainda fica até hoje dizendo, mas isso enfim, não é. O atendimento é diferente, a forma de lidar com as pessoas é diferente, e por isso que faz muito com pouco. Você pega um pouquinho de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, que seja, você pega um pouco de recursos, você vê a quantidade de ações e de resultados que tem numa organização social competente, né, como a FUNACI. Assim, da parceria, só para fechar um pouco, talvez, para completar, quando a gente fala da parceria, quando a gente leva alguém para conhecer o hospital, a gente sabe o que o hospital precisa, mas a pessoa que vai lá, ela precisa perceber, lá já temos energia solar, meu Deus, energia solar, quem foi, parceiro? Receita Federal do Brasil, aí veio esse azulejo que botou, aí foi uma subvenção social, essa outra aqui, aqui foi um parlamentar, aqui, e onde é que eu posso contribuir? Bom, agora nós estamos precisando de ampliar leitos. Ampliar leitos. Vocês querem quantos leitos? Eu digo 2. Não pode ser 5, não, eu digo, pode ser 10. E assim, é no mínimo que você coloca, mas você vê a grandeza que se torna. É isso que é a grandeza que a Vânia fala também do olhar. É muito interessante. Eu sou fascinado pela FUNACI. No sentido, nós não. Percebe-se, né, Jessé? Percebe-se. Tem uma história da irmã Dulce, só para registrar que essa história era assim, quando ela estava já doente, né, e aí uma pessoa, um empresário foi visitá-la, e ela estava sentada na cadeira e não tinha a maca, né? Aí o empresário chegou lá e disse, irmã, a senhora está dessa situação, olha, eu vou doar a maca aqui para a senhora, já e tal. Aí providenciou rapidamente, doou a maca, né? Aí uma semana depois ele voltou, ela estava de novo sentada na cadeirinha dela, né? E sem a maca. Aí disse, mas irmã, não doei a maca? Disse, não, meu filho, é porque com essa cadeira eu já ganhei pelo menos umas 30 macas para o hospital. Ou seja, ela se sacrificou, né? É basicamente isso que você traz essa história, e a gente fica visualizando o Padre Humberto no início dessa história toda que ele construiu aqui em Teresina, como não era, né? De ter que conquistar parceiros, não para botar dinheiro, mas para participar. A pessoa tem que dizer onde é que eu posso
né? Ajudar, como eu posso fazer, né? Bom, Já sei, tem uma coisa, talvez, que é importante colocar, pode colocar, o espaço aqui é da FUNACIR. que é muito interessante para perceber como é que a FUNACIR trabalha na hora de fazer uma parceria. Isso é importante porque ajuda as ONGs a ter uma clareza, e aí não é mérito, é mérito da FUNACIR isso. Talvez, quando a gente chega para apresentar a FUNACIR para fazer uma parceria, digamos, na área da creche, por exemplo, a gente apresenta a FUNACIR que precisa ter tantos colaboradores para isso, precisa ter aquilo, mas os custos fixos da FUNACIR hoje diminuem muito, porque a visão de diminuir esses custos influencia diretamente no contrato. Você tem que agregar valor, você tem que agregar novas possibilidades para que o parceiro te perceba que ele pode te dar R$10 para você fazer mais. Como assim, Paulo? Se a FUNACIR tem o título de utilidade pública municipal, estadual, e tem o Conselho Nacional da Assistência Social, SEBAS. Isso tudo aí já te dá uma grandeza de que é uma entidade confiável e que, com um título desse, você diminui os encargos trabalhistas. Então, se você faz um custo de um trabalhador a 10, a FUNACIR custa 6. Então, já diminui para o parceiro um valor. Aí você chega na conta dos custos fixos. A água, a gente é posto tubular. Então, vai gerar energia, mas a energia tem energia solar. Então, o custo energia cai. Limpa, né? Energia solar, que ainda tem aí aí o que acontece com isso? Mas o custo que eu fiz com X entidade era 2X. Por que a FUNACIR é só um X? Então, tudo isso é uma coisa que também fascina quem procura. Mas eu tenho já um rótulo onde o custo é tanto, por que é tanto menos de você? As entidades precisam buscar essas possibilidades com a prefeitura, com o governo do estado, precisam buscar editais, mas editais que consigam, quando a pessoa, lá nos editais, custos fixos. Aí, quando eles não percebem o custo fixo, tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa certa. A gente precisa de gente que pense essas coisas, que nos ajude as entidades no dia a dia, da caminhada, para diminuir essa distância entre a parceria. Um parceiro, ele quer alguém que possa resolver, né? Que possa ajudar. E talvez esse seja um incentivo novo que nós estamos deixando para a FUNACIR e seja um legado que acrescenta no que o padre nos colocou, uma visão de alguma coisa que precisa ser para amanhã também, né? Perfeito. Já sei, você falou uma coisa interessante, desculpa, sobre Vânia, mas alguém faz essa pergunta. As organizações fazem o que o poder público é para fazer. Concordo, e o Panamberto também pensava nisso. E por que a gente faz? O que ele falava para nós? Olha, a gente nunca vamos competir com o poder público. Nós vamos andar com ele lado a lado. E aí você falou no início da sua fala, é uma responsabilidade compartilhada. Eu vou mostrar para o poder público que eu faço, mas que eu faço do meu jeito. Por que 10 eu transformo em 20, 30? E aí eu também volto um pouquinho do colaborador, porque precisa a gente falar um pouco do colaborador. Nós somos colaboradores, mas nós temos todos os nossos direitos garantidos. E ele dizia, funcionário público nunca, minha filha. Por que ele dizia isso? Porque eu ia ter o olhar, eu ia perceber, e eu ia fazer muito mais além daquilo que está no contrato, que está na carteira. E aí seria, o que a gente faz hoje? É a missão, é a mística, é ter essa acessibilidade. Então, a gente não compete com o poder público, a gente anda do lado dele. E aí, mas, Vânia, vocês têm escola e educação, o governo do estado tem educação. Sim, mas a nossa educação tem a pedagogia da alternância, que é o diferencial. Vânia, mas tem um hospital. Quantos hospitais tem em Teresina? Mas nós temos o Hospital São Carlos Borromeu, que muitas vezes o paciente vai lá e não precisa só de uma medicação na veia, ele precisa de um olhar, de uma conversa. Vânia, mas na creche tem creche que é integral. Nós temos um olhar comunitário, a gente tem um olhar para a família. Então, mostrar para o parceiro também, o Paulo falou uma coisa interessante, quando eu vou fazer um convênio, um termo de fomento celebrar, eu mostrar para o meu parceiro que não é só aquele parceiro. Por exemplo, eu trabalhar hoje só com uma prefeitura. Eu vou trabalhar com um parceiro que ele pode contribuir com custos fixos, para não pesar, e eu ter outras possibilidades para não pesar só naquele parceiro que eu firmei a parceria. Eu acho que talvez esse diferencial que a gente precisa ter. Eu acredito que quase todos os nossos projetos, nossos programas hoje, a gente tem um segundo, terceiro parceiro.
que a gente tem essa outra possibilidade. Eu acho que isso pode abrir, quando a gente acessa, a gente não ficar preso só naquele parceiro, porque aí a gente corre o risco, né? Ficar só com o parceiro. Então, o Panber também se preocupava com isso e deixou isso para nós, para a gente nunca competir, a gente sempre trabalhar junto, compartilhar. E por isso que eu disse que traz outras organizações para a gente trabalhar junto, né? E aí a gente chama de rede de parceiro da instituição. Só para complementar o que o Paulo falou. Eu lembro de uma frase de outra pessoa que eu particularmente admiro muito, que é Dom Miguel, foi bispo de Teresina, justamente nessa época, né? E ele dizia sempre que o trabalho das organizações, naquela época ele falava das organizações da igreja, que ele estava junto, né? Era justamente ser esse sinal, provar que era possível fazer, né? E aí, de repente, o poder público seguir, né? Então, ser esse sinal. Jamais não, se não tivesse esse sinal, se não tivesse essa luz, né? Como seria hoje, né? Então, seria bem mais difícil, né? Sim, muito mais difícil. Tem essa luz, né? Agora, eu queria que a gente jogasse, chegamos já a 40 minutos, não parece, né? Mas estamos há 40 minutos conversando. Eu queria que a gente jogasse um pouco o nosso olhar para o futuro, né? Eu sei que na condição que o Brasil vive hoje, o futuro, ele parece assim um pouco... tá turvo ainda, tem um véuzinho, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício, né? Qual é a expectativa da Funassi, né? Daqui para frente? Eu digo isso porque ela nasceu com ajuda e tudo, ela se estruturou, o falecimento do padre Humberto foi um baque muito grande, a gente acabou não tocando em assuntos mais detalhados, porque o tempo é curto, a gente pode fazer até uma série de programas sobre a Funassi, mas depois de 2015, a Funassi vem num crescendo, e hoje, me parece, eu estou falando como de dentro e de fora, mas eu estou falando com o olhar de fora, mais jornalístico, né? Estruturado. Bom, temos uma organização estruturada, temos uma estrutura pronta, um baldrame pronto. Como é que a gente vê o futuro, Paulo? E Vânia? Eu vou ajudar a Vânia a pensar um pouco e depois ela complementa. Obrigada. Estou dando essa colher de chá. O que a gente percebe, se a gente então divide por áreas, talvez seja mais interessante perceber isso. Quando a gente fala na área da saúde, a gente percebeu que algumas coisas com essa pandemia modificaram. Hoje, o que era só um hospital para passar injeção na veia ou vacina, ele modificou, porque a carência da pessoa também ficou nesse momento de forma que atingiu também o ser em si, a essência da pessoa, o emprego que faltou, a comida que não chegou. Isso causa distúrbios também mentais, né? E as sequelas que ficam também da Covid, para quem sobreviveu, na parte motora também é muito difícil. Então, o hospital, o que ele está percebendo para o futuro? Continuar cirurgias pediátricas, porque é uma constante, e isso é uma ação que a gente está fazendo, pediátricas em 2 ramos, a princípio, né? Mas depois pode se ampliar mais. Ampliar novos leitos, que é o hospital atingiu quando ele foi construído, ele tinha 50 leitos. A legislação vai mudando, os leitos vão se diminuindo. Hoje ele tem 39 leitos, tem que chegar a 50. Então, precisa ampliar leitos, para que o hospital continue sendo visto como um hospital e não como uma clínica, que ele não é. É uma fase. E, para isso, a gente tem buscado parcerias de emendas parlamentares, levando pessoas para sensibilizar, porque a gente apresenta um hospital que precisa. Ele já tem até aqui, mas precisa ainda disso. Não é que a gente está só pedindo, a gente apresenta o que já tem. E aí precisa mais disso. Então, essa é a visão do hospital. Na educação, escolas agrícolas, a gente tem uma ideia para 2023 de acrescentar o ensino médio na escola de Miguel Alves, que lá hoje é só o ensino de parceria com o município público, ensino fundamental. E aí a gente veio para cá, para Teresina, ampliar o Sonho, que o Sonho, quando foi criado, a época do Sonho, foi numa perspectiva de ir lá e irradiar novos protagonistas. E por um tempo ele ficou um pouco apagado. E a gente está com um projeto que a gente chama Complexo Sonho, que amplia-se muito em atividades e estruturas aquela nossa
nossa escola. E aí dá um novo diferencial de atrativo, talvez seja no sentido da educação. A creche é ampliar também mais espaço. E a baixa formativa é colocar mais jovens no mercado de trabalho, com ampliação do horizonte do curso de mecânica automotiva, que hoje passa a ser com a SEDUC. E também o de informática, que também a gente está ampliando. São 8 turmas que tem, a gente quer que chegue a 10, 12 turmas no espaço lá. E as escolas de fora, a Vânia, essa semana teve um encontro, e lá tem uma forma de ampliação como anexo, que hoje funciona entre o Baixão e o Nova Arezzo. Aroazes, e tem um anexo em Valência, que aí você facilita e amplia possibilidades de jovens chegarem até o ensino que a FUNACYM pratica, né? Um pouco da visão de futuro sim, quer estar com aquilo que está quieto. Possibilitar novos espaços. Não achar que tudo está bom ali naquele lugar. Não está bom, tem que ir para outro lugar. E é isso que a gente procura apresentar para o parceiro. Até que botamos no mercado de trabalho com esse de 89%, mas a gente pode chegar a 90%. Precisa isso. Aí, talvez por aí, o entendimento da visão de futuro. Mas que futuro é esse? Já tem 32 anos, a maioria das empresas já se fecha com 5. Uma ONG que vive de dinheiro da lei, como é que tem 32 anos? Então tem alguma coisa errada aí, né? Ou então alguma coisa certa. Muito certa aí, né? Por isso que eu disse que a Vânia tem que concluir agora. Gessé, quando você disse que a casa está pronta, tá só o baldrame, viu? Eu falei do baldrame mesmo. É verdade, que ela sempre está em construção. Mas assim, e aí o Paulo foi por área, né? A saúde, essa ampliação, ampliar o São Carlos, né, nos seus leitos, mas também pensar em algo que pode ter uma contribuição, e a gente está estudando isso na sustentabilidade, né, do Hospital São Carlos, para não ficar só um parceiro, e a gente não tem só um parceiro, trazer algo que a gente faz, o que é nosso, o que a gente faz de diferente no hospital, né? A gente já está fazendo essas conversas, e o que pertence, o que tem de melhor no hospital que a gente pode estar ofertando, sempre pensando na pessoa que vai ser atendida. Na educação, é criar atrativo, em primeiro lugar, para os nossos educandos, isso não tem como, eu acho que também, nas escolas especificamente, é a gente potencializar mais nossas áreas produtivas, que dali seria o campo de estágio para os alunos, e também a gente poder produzir alguma coisa para a nossa sustentabilidade nas nossas escolas, né, pensando na agricultura familiar, que aí a gente tem a família para dentro das escolas. Na creche é pensar algo mais além, atender mais crianças de forma melhor, ainda ampliar, e talvez também com uma coparticipação, uma contribuição, a gente tem essa possibilidade também, abre para isso, né? E na assistência é a gente trazer, eu acredito que mais parceiros para assistência, porque agora o momento e o contexto que a gente vive não é tão fácil, a gente vai ter pessoas muito mais vulneráveis, e trazer, Gessé, momentos, eu acho que isso, o Paulo disse uma coisa interessante, que essa pandemia deixou a gente muito vulnerável, né, psicologicamente, é trazer espaços mais cultural de arte, descobrir talentos, eu acho que, em primeiro lugar, descobrir os talentos que a gente tem, né, Paulo, e a gente percebeu isso, a gente tem muito talento, e trazer mais parceiro para que não ficar só o poder público nesse momento, e a gente tem que conseguir. E uma coisa que o Paulo, ele vai concordar comigo, a gente não pensa em ampliar mais, criar mais coisas, não. Mas tem uma coisa que ela foi ensaiada, e eu acho que isso que a gente precisa, né, pensando agora no colaborador, a gente precisa, eu acho que vai ser, daqui, não sei, 1 ano, 2 anos, a gente conseguir o nosso centro de formação. Quando o Paulo diz, a gente é réplica do MEPS, lá tem um centro de formação. Ainda uma coisa da réplica da COP que a gente não tem fisicamente, mas a gente tem, é um centro de formação. Mas, e aí é pensamento de futuro, pensamento para 2022, 2023, não sei, o nosso centro de formação, não só para o colaborador. O primeiro foco é o nosso colaborador, para a gente fortalecer muito mais ainda essa mística, mas pensando também lá fora,
para ajudar as instituições, para trazer, e é mais uma sustentabilidade para a FUNACI, e espaço a gente tem, graças a Deus, quando foi iluminado, Deus trouxe a gente muito rico de espaço, a gente tem espaço muito, e podemos fazer isso. Então, o pensamento de futuro é esse, e trazer, conquistar mais parceiros, pessoas como você, que a gente vê no brilho nos seus olhos, na sua fala, pessoas que amam amar mais a FUNACI, né? Porque apaixonar não, é amar mais a FUNACI e contribuir. Mais, E a FUNACI sempre precisa, viu? Vai precisar de pessoas que olhem para nós e que comunguem da nossa história, da nossa vivência de vida mesmo. É isso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Vânia. O tempo passa rápido, né? Já chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer a você que ficou conosco até agora. Né, a gente conheceu um pouquinho, acho que eu não daria nem 1% daquilo que é a Fundação Padre Dante Vieiro, a FUNACI. Aqui embaixo vai estar aparecendo já o endereço eletrônico, né, para você acessar, conhecer mais, os telefones para quem quiser doar. Tá? Então, durante a transmissão, você viu aqueles números, é para participar mesmo, para doar, vale a pena, né, participar. E eu queria encerrar com esse resumo da nossa conversa de hoje, né? Nós conhecemos hoje uma organização social que nasceu dentro das perspectivas dos padres jesuítas, mas hoje é muito maior do que isso, né? Os jesuítas não couberam o sonho do Padre Humberto, ele criou a FUNACI, né? A FUNACI não cabe mais somente dentro de a FUNACI hoje é uma organização para além da igreja, né? Mas conhecemos essa organização que no campo da saúde, é referência em atendimento, né? Não é referência no número de atendimento, mas na qualidade do atendimento, nas pessoas que atendem, no acesso que dá à saúde para a comunidade pobre, né? Realmente, pessoas que precisam. No campo da educação, é referência, primeiro porque trabalha com a pedagogia da alternância, né? Que foi o Padre Humberto que trouxe esse modelo, né, para cá, e é baseado nos ensinos de Paulo Freire, né, e possibilita que as pessoas mais pobres, especialmente aquelas da zona rural, estudem e possam se formar, né. No campo da formação profissional, é referência em inserção laboral, é referência em formação humana, porque traz dentro da formação profissional um componente chamado cultura de paz, né. Tudo isso cada coisa dessa daria um programa especial desse. E no campo da promoção humana, né, que era promoção humana e cristã, né, promoção humana e cristã, é referência também na formação de pessoas que olham para o ser humano como ser humano. O maior desafio do ser humano hoje é ser humano. A FUNACI trabalha essa perspectiva. Falei demais no final, mas muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Vânia. E para você que ficou até conosco até agora, aproveita e se inscreve no canal, curte o programa, e a gente volta com outros programas, compartilhe soluções. Muito obrigado, queria o tchau de vocês aí, as palavras finais nesse momento. Então, agradecer, Jacé, por esse momento, essa oportunidade de mostrar a nossa FUNACI. Gratidão. Vamos precisar de muito para mostrar inteira, né? Então, para que a gente não se estenda muito, venham nos conhecer. Vocês vão se apaixonar também e vão amar mais. Perfeito. Valeu, Jacé. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado pela audiência. Tchau. Valeu. Tchau.